E olha como as coisas são, né? Preparando as aulas para a Academia MBL, eu, como vou dar aula sobre a questão da nova direita, nova imaginação política, uma das matérias que eu vou dar aula sobre a nova imaginação política, caiu um vídeo que me fez querer comentar sobre, me fez até querer reler René Guénon. E, de fato, eu estou fazendo a releitura de René Guénon por conta disso. Olha como é, né? Um vídeo do Twitter me fez, deixa eu colocar aqui na capa do livro, sobe. Pronto, aqui está. Simplesmente um vídeo me fez retornar a este livro aqui. O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, de René Guénon. Mas que vídeo foi esse que me fez chegar em René Guénon? Vou agora mostrar aqui para vocês. Vamos chegar lá agora. Se vocês olharem isso aqui e falarem bem assim, não, Orlando, meu filho, você tá viajando na maionese? Ok, eu peço desculpas. Se vocês falarem que eu estou viajando na maionese, ok. Agora, não acho que eu esteja viajando na maionese. Vejam bem isso aqui agora. Bianca, se eu pudesse fazer um pedido aqui no sanduíche safadão, qual seria? Seria o nosso de 3 proteínas. Olha aí. Primeiro que já é quase sanduíche safadão. As coisas... Tem detalhes, há detalhes nesse vídeo. Eu quero que vocês apreciem comigo cada detalhe desse vídeo. Isso, pessoal. E é extremamente exagerado, hein? Ele já chegou no ponto. Já iniciou no ponto. É extremamente exagerado, mas vamos lá. Pessoal, esse daqui, ó, você pede um e come 3. Vale super a pena. Contrafilé. E a contrafilé é de verdade, hein? Ao ponto, olha que coisa linda. Coração. Coração que não pode faltar. É o puro luxo, pessoal. Sempre assim, bem recheado, Bianca? Desse jeitinho. Cupim. Olha isso, ainda a terceira opção, hein? Olha como é tudo montado direito, perfeitamente, bem higiênico, delicioso. Mussarela. E não pode faltar a mussarela, né, Bianca? Queijo coalho. Olha isso, hein? Direito ao segundo queijo, né, Bianca? Cheddar. Ainda não acabou, pessoal. Terceiro queijo, cheddar. De verdade. Provolone. Gente, vamos ser sinceros aqui, a partir desse momento. Primeiro ponto. Essas três carnes que não necessitavam coabitar este pão. As 3 carnes ali colocadas não necessitavam coabitar neste sanduíche. Né? Mas ok, ela já colocou essas três carnes. Né? Aí ela coloca esse cheddar. Gente, desculpa. Isso não é um cheddar de verdade. Isso aqui deve ser alguma coisa de leite com muito amido. E além do amido, tem alguma coisa para dar cor. Né? Mas vocês vão perceber agora. Provolone. Isso também não é um provolone. Gente, me desculpa. Isso não é provolone. Não existe nenhum lugar do mundo que isso seja um provolone. Né? Qualquer pessoa que já comeu a porra de um provolone sabe que isso aqui não é um provolone. Né? Isso mesmo que vocês estão vendo, pessoal. São 4 opções de queijo. Aqui no sanduíche safadão não tem miserinha, não. E agora é a mágica, né? Vocês sabem que
Assim como no churrasco, tudo que é bom precisa passar pelo fogo. E nada melhor, né, do que o sanduíche Safadão passar pelo fogo. E é de verdade. Qual o horário de funcionamento aqui, Bianca? Das 18 horas até as 2 da manhã. Pessoal, só não come o sanduíche se você não quiser, hein? Isso agora é o que, Bianca? Creme cheese. Pessoal, dá polêmica. Não, primeiro. É creme teaser, né? Creme teaser. É um creme teaser. Não é cream cheese, não. É creme teaser. Mas além desse creme teaser, vocês perceberam que o queijo queimou e não derreteu, né? Porque... Agora, gente, vamos lá. Obviamente fez isso porque isso não é um provolone, isso é alguma coisa que tem muito amido. Ninguém. Aqui é luxo e qualidade. É difícil encontrar hoje no Rio de Janeiro um sanduíche com tanta qualidade. Vale cada centavo. E esse tá... Perceba que ele diz, eu quero que vocês prestem atenção nesse exato segundo, ele diz, vale cada... Vou até retornar aqui, ele diz, vale cada centavo. E cada centavo. Isso aqui, vocês vão entender, assim que acabar o vídeo, eu vou fazer aqui uma pequena explicação sobre a questão do reino da quantidade. E aí vocês vão começar a perceber como que, tal como a moeda na nossa sociedade moderna, todo o resto está mediado tão somente pela quantidade. E esse tá valendo muito. Salada. Aquela salada para dar aquela balanceada. Cebola. A salada para dar aquela balanceada. Tem 5 tipos de queijo, 3 tipos de carne, maionese, cream cheese, como diz essa senhorita carioca, e a salada para dar uma balanceada. Cebola roxa, diferencial da casa. E agora, Bia? Aquele tomate. E, pessoal, é só correr no abraço. Não cabe na mão. Oi? Não cabe na mão. É verdade, não cabe. Olha isso, pessoal. Não cabe na mão. Serve até quantas pessoas, Bianca? 2 pessoas. Serve muito bem 2 pessoas, pessoal. Isso tudo você encontra aqui no sanduíche. Isso não fecha. Perceba bem, isso sequer consegue fechar. Tá? Você pega isso para comer e você não consegue sequer fechar. Obviamente, isso aqui talvez a pessoa para comer precise... Para a pessoa comer isso aqui, talvez a pessoa precise de garfo e faca, né? Entendendo que a pessoa sabe comer com garfo e faca. Eu estou aqui já fazendo Eu estou já supondo que a pessoa sabe usar garfo e faca, então vai ter que utilizar garfo e faca para poder comer esse suposto sanduíche. Eu quero pegar isso aqui, né, somente para que vocês entendam um ponto muito específico. Não é de hoje que eu tenho percebido, e hoje eu cheguei a ler... Hoje eu cheguei a ver Foi na BBC? Foi na BBC. Hoje eu cheguei a ver na BBC, acho que é BBC Brasil, do porquê que nossa comida ela tem tanto açúcar. Né? Como que a nossa comida tem tanto açúcar e antes você não usava tanto açúcar assim, como se utiliza hoje em dia. Só para vocês terem ideia, até a década de 50, comíamos, salvo engano, cerca de 30 quilos de açúcar por dia. Hoje, 2025, quando foi feita essa matéria, a quantidade de açúcar por ano, por ano, já tinha mais do que dobrado. Estava na casa já dos 65 quilos por ano. Né? O brasileiro come diariamente o dobro da média do resto do mundo. Tá? O brasileiro consome por dia, em média, 80 gramas de açúcar, enquanto o resto do mundo são 30 e pouco, no máximo 40.
Então, estamos falando sobre um país que é hipercalórico, e entre essas razões está duas coisas que estão colocadas. É que nós, primeiro, comemos muito ultraprocessados, né? E fizemos esses ultraprocessados invadirem nosso recinto. E o segundo, que me parece muito óbvio, e isso não está dado na matéria da BBC, é que o Brasil tem um problema. Nós estamos sempre mediados pelo reino da quantidade. René Guénon, no livro que eu mostrei aqui no início da live, O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, ele faz uma diferenciação entre aquilo que os escolásticos, por exemplo, colocavam entre forma e matéria. Ele, recorrendo à filosofia hindu, faz isso através da ideia entre essência e substância. Tá? E basicamente o que ele diz é: a qualidade e a quantidade não são sinônimos. Qualidade e quantidade não são sinônimos. A qualidade está mediada de alguma forma, podemos colocar como se... perceba bem, a qualidade também não é um agregado de predicados. Né? Como, por exemplo, você pode dizer que algo é abundante. Não necessariamente isso significa que é bom. Você pode... então, não é, a qualidade não está mediada também como um agregado de predicados. Né? Mas podemos colocar a qualidade como aquilo que está mediado pelo espírito. E o espírito, ele pode ser acessado pelo pensamento, mas não pode ser produzido pelo pensamento. Tá? Há algo anterior que fornece a essência daquilo. Já a quantidade é tão somente a pessoa que acredita que o fato de você ter muito, o fato de algo ser abundante, o fato de você poder esbaldar-se com aquilo, na verdade, você está agora mediado, contornado, de alguma forma você está domesticado pelo excesso. Né? Um exemplo que ele faz, por exemplo, é sobre a questão da moeda. Nós estamos vendo agora, no Reino Unido, as moedas vão retirar o rosto dos grandes homens e mulheres da história inglesa e vão substituir por animais. Né? No Brasil já temos esse problema. Perceba bem, o dinheiro, nesse caso a libra esterlina, ela tinha como grande pressuposto fazer a interação entre pessoas, conseguir conectar as relações comerciais entre pessoas. Né? E para isso, você, quando tem esse tipo de ilustração, nunca é meramente uma ilustração, você está, de algum modo, fazendo uma ligação entre a moeda e aquele povo, aquele país. A retirada desse aspecto apenas joga essa moeda na total degenerescência. Na total degenerescência. Onde nós temos como verdadeira consequência apenas o fato de você estar vivendo, batalhando pela utilização daquilo. O Brasil tem esse problema. O Brasil acredita que, primeiro, o dinheiro significa qualidade. Ou seja, se alguém é muito rico, essa pessoa tem alguma qualidade. Se a pessoa é muito famosa, essa pessoa tem alguma qualidade. Quando o MBL criticou o Oruan, as pessoas tinham essa ideia. Olha, você está criticando o Oruan, entretanto, o Oruan faz muito sucesso. Sim, nós sabemos. Nós temos a noção de que o Oruan faz muito sucesso. Não somos idiotas. Né? Então, mas isso não significa que ele tenha alguma qualidade. O fato dele ter muitas visualizações, muitos fãs, significa apenas que essas pessoas estão animalizadas. Você não tem uma qualidade por si só. E o Brasil tem esse problema. A pessoa acredita que o fato de alguém ter sucesso, essa pessoa significa que essa pessoa tem muita qualidade em tudo. Né? Então você vai perceber que no Brasil um ator de sucesso quer opinar sobre as araras azuis da Patagônia. Nem sei se existe.
Né? Mas o ator de sucesso no Brasil acredita que ele, por ser um ator de sucesso, por ele saber pegar um texto, decorar e fazer uma boa interpretação desse texto, ele tem capacidade para falar sobre as linhas azuis da Patagônia. Ou esse ator acredita, né? Ou então o empresário brasileiro também é genial, né? O empresário brasileiro acredita que porque ele fez muito sucesso, ele é capaz de opinar sobre absolutamente tudo. Temos agora o Thales Gomes, do G4, falando sobre monarquia, sobre Platão e sobre Aristóteles. Ele não leu Platão, ele não leu Aristóteles, e ele não entende o que é uma monarquia, mas ele fala sobre isso. Por quê? Porque ele é bilionário. Então, se ele tem muito dinheiro, ele tem um passe livre para fazer isso. E isso, obviamente, não está dado somente pelo dinheiro, isso está mediado por tudo. O brasileiro, via de regra, acredita que o fato dele ter muita comida em seu prato, dá para significa ele ter uma coisa muito boa à sua frente. Então ele vai comer muito arroz, muito feijão, né? Porque isso dá a famosa sustância. Da famosa o quê? Sustância? Ok. Aí ele vai pegar uma carne de péssima qualidade, porque ele pode pensar o seguinte: você vai comer uma carne de boa qualidade, você vai comer muita carne de má qualidade. Ele faz uma escolha. Não, eu prefiro comer muita carne de baixíssima qualidade, sem nem saber a procedência dessa carne, mas pelo menos a quantidade, vale a pena. E isso está... o famoso rodízio brasileiro. As pessoas que vão a rodízio, elas não vão para apreciar a carne. A pessoa que comprou esse sanduíche que nós vimos aqui agora, vocês acreditam que ela vai conseguir distinguir o sabor de algum desses queijos? Não vai. Tem um provolone, que isso não é provolone. Tem um cheddar, que isso também não é cheddar. E tem mais outros tipos de queijo que eu não sei, que não sabemos muito bem. Mas ele vai pegar todos esses queijos, virou uma maçaroca. Aí tem 3 carnes ali. Mais o cream cheese, como diz a carioca. Essa pessoa vai comer isso e ela não vai conseguir distinguir o sabor da carne, não vai conseguir distinguir o sabor do queijo, não vai distinguir o sabor da maionese, não vai distinguir o sabor do cream cheese. Afinal de contas, por que a pessoa está comendo isso? Por que a pessoa vai comer isso? Não existe uma razão para a pessoa pegar um sanduíche desse e falar, nossa, isso está uma delícia. Você não sabe se isso está uma delícia porque você não tem a capacidade para poder fazer esse tipo de apreciação. Você só não tem a capacidade para apreciar se isso está bom ou se isso está ruim. Tá? Aí, no Brasil, existe o tal do rodízio brasileiro, que todo mundo ama. Tá? As pessoas vão para o rodízio, tá? Que simplesmente as pessoas, quando chegam no rodízio, elas comem para assim empanturrar. Elas querem sair do rodízio, como eles dizem, dando prejuízo ao dono do estabelecimento. O que significa dar prejuízo ao dono do estabelecimento? Comendo tudo aquilo que ele pode e que não pode, aquilo que ele aguenta e que não aguenta. Tem um caso, isso aqui, todo mundo já deve ter conhecido um caso desse. Tinha um cara lá na minha cidade, lá na Bahia, que ele ia para rodízio de churrasco, e ele comia, aí ele ia pro banheiro vomitar para poder voltar e comer mais. Peraí, você come, aí por fim, você vai ter que ir até o banheiro, você vai se forçar a vomitar para poder liberar espaço, para voltar e comer mais. Afinal de contas, você está indo para comer a fim de quê? Eu não consigo entender. Isso eu não consigo entender. Você está indo para comer por quê? Você não está aproveitando aquela comida, cara. Você não está aproveitando essa comida. Você foi comer algo que você vai se forçar a vomitar. Gente, desculpa. Quando todas as vezes na minha vida que eu vomitei,
eu não conseguia sequer levantar depois. Tipo, eu passava tão mal. É algo que dói tanto, né? Que eu simplesmente não conseguia sequer levantar direito depois. Ano passado, teve uma época que eu fiquei muito doente. E assim, era comer qualquer coisa, eu estava vomitando. Cara, eu já não conseguia, assim, andar pela casa direito, sabe? Eu não estava conseguindo andar pela casa. Caramba, como assim? Você não está aproveitando essa comida, você está comendo somente para o prazer que essa pessoa. Aí é que está novamente a questão do reino da quantidade. O prazer desta pessoa está em apreciar aquela comida ou no ato de comer por si só? O prazer dessa pessoa está no ato de comer. E quanto mais essa pessoa comer, ou seja, quanto mais você repetir o ato de comer, mais você vai gostar, mais você vai ficar feliz. Um exemplo muito simples disso também no Brasil, o fato de que nós tivemos durante algum tempo, aquele pessoal qual é? As mulheres frutas. No que se baseava a questão das mulheres frutas? Era a tal da mulher melancia, por exemplo. A mulher melancia era mulher melancia porque ela parecia ser uma grande melancia, cara. A bunda dela era uma grande melancia, a coxa dela era uma grande melancia, tudo daquela mulher era uma grande melancia. Por fim, a pessoa acredita que se você gosta de mulher, se você gosta de sexo, se você gosta de qualquer coisa dessa, não é que você apenas tenha que gostar da mulher enquanto uma abstração. Não. Você tem que gostar de uma mulher hiper exagerada. Então essa mulher tem que ter uma bunda muito grande. A bunda dessa mulher tem que ser do tamanho dessa mesa aqui. O peito dessa mulher tem que chegar 3 dias antes dela. Né? Se ela for atravessar essa porta, ela vai ter que... Primeiro, o peito dela vai atravessar isso aqui 3 dias antes e ela vai chegar depois. Né? Então, simplesmente, estamos falando sobre um país que está atravessado só pelo reino da quantidade. É o reino da quantidade. Ou seja, o nosso país é um país que, como está sempre ameaçado pela escassez, porque somos um país muito pobre, se quiser entender a pobreza brasileira, leia o livro Extremos, do Paulo... Fernando Neri, alguma coisa Fernando Neri. Pedro ou Paulo, não vou lembrar o primeiro nome, acho que é Pedro Fernando Neri o nome dele. Leiam esse livro dele, Extremos, e aí você vai entender o tamanho da pobreza brasileira. Tá? A partir desse momento, você vai entender que estamos sempre ameaçados pela escassez. Boa parte do país está à beira do abismo financeiro. Boa parte do país está à beira de não ter uma comida boa no dia seguinte. Então a pessoa sempre vai... Como as pessoas no Brasil têm essa coisa que estamos sempre à beira de uma escassez, estamos sempre à beira de uma crise, somos um país muito pobre. Enquanto eu tiver possibilidade de comer, eu irei comer quanto eu puder. Enquanto eu tiver dinheiro, eu sou alguém. Eu tenho uma moto, eu preciso retirar o escapamento dessa moto para fazer barulho, porque quanto maior o barulho, tá? Quanto maior o barulho, mais as pessoas vão saber quem eu sou e o que eu tenho. É uma lógica, obviamente, de mediação pela quantidade, pela posse, pela coisa. Né? E aí, para poder finalizar esse aspecto, tem algo que eu acho que é importantíssimo que seja dito, que é um caso anedótico. O meu pai ele era o supervisor geral da Caraíba, lá na Bahia. E então, ele conseguiu, durante algum tempo, colocar na empresa um freezer com picolé para ser a sobremesa. Né? Pô, Bahia é quente pra caralho e tal. Então, ele colocou um freezer com picolé lá para as pessoas, ao final do almoço, poderem pegar, pum, comer e ir embora. Pronto. Aí o que acontecia? As pessoas, os funcionários, não é que eles pegavam 1 ou 2 picolés ali, não. Eles comiam 5, 6, 7 picolés. 6, 7 picolés. Né? Aí, não o suficiente de comer 5, 6, 7 picolés, eles pegavam picolés e colocavam dentro da roupa. Eles colocavam dentro da roupa. E iam trabalhar. Obviamente, aquilo virava uma melequeira. Porque
Você não ia conseguir comer aquilo ali tudo, aquilo ali vai derreter, você tá num local quente pra caralho. Aí o que aconteceu? Isso ficou durante acho que 2 meses, e meu pai teve que tirar isso, porque as pessoas estavam trabalhando com a farda suja de picolé. Porque eles não podiam somente comer, eles tinham que guardar para eles. Tinham que tirar a possibilidade de outra pessoa comer. Vocês perceberam aqui que, além de tudo, está o fato da pessoa tentar impedir que outra pessoa acesse aquilo que ela acessou? Né? Há, neste sentido, algo que é: nós precisamos não apenas comer, mas impedir que outras pessoas comam. Alguém para... Essa é uma essência de... Não é que eu tenha que ter acesso. Aí, aqui está a lógica avarenta por excelência. O avarento não é apenas aquele que, assim, eu tenho e você não vai ter o que eu tenho. Não. O avarento por excelência não é aquele que quer, que tem ciúme sobre sua posse. Não. O avarento por excelência é aquele que quer impedir que você tenha, ainda que ele não tenha. Ele não importa de você ter uma grama tão verde quanto a dele. Ele até queimaria a própria grama se isso levasse a grama do vizinho também ser queimada. Essa que é a grande questão. É uma cultura baseada na escassez, então que sempre busca a quantidade e que, quando tem acesso a essa quantidade, pretende que mais ninguém o tenha. Tá? Existe aqui uma separação espiritual entre o homem culturalmente brasileiro, em sua fase hipermoderna, e aquelas coisas que o alimentam, aquelas coisas que deveriam servi-lo. Né? Então, isso aqui foi para poder iniciar, né, tratando de algum tema. Mas eu separei aqui uma coisa para vocês verem. Peraí, deixa eu ver. Esse aqui. Aí vocês vão dizer bem assim, ok, você está falando de um carioca, mas calma. Isso aqui, para mim, é tão ruim quanto o que vimos anteriormente. Só para poder concluir. Vejam só. É um bolo de chocolate. É um bolo de chocolate com recheio de chocolate, com 2 bolas, eu acho que de sorvete, morango e raspas de chocolate. Aí você pensa, pô, isso aqui já tá doce pra caralho, né? Calma. Cara, assim, de verdade, vocês estão vendo apenas o fato de alguém... Ele não vai apreciar, ele não vai saber diferenciar o sabor de nada aqui. Absolutamente nada aqui. Mas ele vai poder dizer, cara, hoje valeu a pena cada centavo que eu gastei. Eu comi um bolo de chocolate com recheio de chocolate, com raspas de chocolate e mais chocolate por cima. É isso. No final das contas, tudo que está sendo... tudo que ele queria era: se eu comer muita coisa, se eu tiver muito chocolate, se tiver muito chocolate de má qualidade na minha mesa, valeu a pena o dinheiro que eu gastei hoje. É isso, meus amigos. Estamos...